O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele tem muitas interpretações. Por exemplo, quando fala do reino de Deus que vai crescendo, fala-se da igreja que começou lá com os apóstolos e depois o evangelho foi sendo levado a todas as nações, até hoje nós dizemos que a igreja ela é católica, no sentido de que em todo o mundo existe um resquício da igreja que vai crescendo, e ali as pessoas vão evangelizando, vão levando uma vida santa, e esse evangelho naquele lugar, essa igreja naquele lugar, ela cresce. Mas hoje eu queria trazer num sentido diferente. O reino de Deus que deve crescer dentro de nós. São Paulo, depois de tantos anos, pregando o evangelho aqui e acolá, já lá na sua velhice, ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas São Paulo ele não estava se referindo que Cristo vive nele, porque ele tinha unção para pregar o evangelho e muitas pessoas se converteram, e outras não, A gente vê bem claro lá nos Atos dos Apóstolos que ele chegou lá em Corinto e a coisa não foi tão fácil assim não. Depois é que foi se semeando e as pessoas foram mudando de vida também. Mas Paulo, ele estava falando o seguinte: depois daquele tempo que eu passei a perseguir a igreja, até hoje, as minhas vontades foram sendo deixadas de lado. E a única que prevalece hoje é a de Deus. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque a santidade, ela vai consistir justamente nisso, em permitir que Cristo vá crescendo dentro de mim. O reino de Deus que nós aspiramos, desejamos, que um dia nós estaremos lá no céu, vivendo com Deus, ele precisa crescer. Essa vida de Deus, ela precisa crescer em mim. E o primeiro passo é a vida de oração. Sem a vida de oração, essa semente não cresce. Você pode até dizer, eu também, que eu sou um cristão, assinar lá no papel, você é de que religião? Eu sou católico, tudo isso. Só não deixou que Cristo crescesse e muito menos que o reino de Deus crescesse dentro de si. E aí nós vamos entrando num processo. Na medida que vai se rezando, nós vamos nos assemelhando a Jesus e o homem velho vai morrendo e o homem novo vai ressuscitando. Porque existe um homem velho, uma mulher velha dentro de nós, que está aí.
E nós não podemos alimentá-lo, não. Tem que deixar ele com fome, para ele morrer. E alimentar o novo. Mas para alimentar esse novo, e o outro ter que morrer, tem que engolir muito sal. É uma morte às nossas vontades. Lembramos que chegou o momento que Paulo disse assim, olha, eu sei viver na abundância e na indigência. Para mim, tanto faz. Já não murmurava mais, né? Aquele homem impetuoso que nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, vai lá diante de Gamaliel e diz assim, olha, onde eu tiver cristão eu posso destruir. Gamaliel pode, ele foi. E depois ele se deixou destruir, né? Lembra lá nos Atos dos Apóstolos, quando ele está lá pregando o Evangelho, os caras vêm e dá uma surra nele daquelas, bate nele, bate, ele fica no chão, e os caras pensam que eles tinham morrido e vão embora, ele levanta ali todo, ele olha para os discípulos dele e diz assim, é assim, até que esse reino de Deus, ele aconteça, eu vou ter que apanhar muito. E nós não queremos apanhar. Nós queremos que as nossas ideias prevaleçam, né? Mesmo que sejam ideias verdadeiras, mesmo que seja a verdade. A verdade de Cristo, ela precisa crescer dentro de nós ao ponto que já não seja mais a nossa, mas só a dele. Isso é o reino de Deus crescendo dentro de nós. Eu vou explicar melhor para você, olha, você fala lá uma verdade de Jesus Cristo e o outro não aceita e começa a discutir com você. Aí você já falou a verdade de Jesus, já se calem, porque tudo que vier depois é só palavra sua. Não tem que falar mais nada. Não tem que discutir. Jesus não disse que era para discutir o Evangelho. Ide por todo mundo e discutam o Evangelho. Não, ide por todo mundo e anunciai. Anunciou, falou. Você deixa... Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não vai entender. Olha, o reino de Deus começa a crescer dentro de você quando você deixa o outro pecar. Você sabia disso? Como é que você deixa o outro pecar? Você fala para a pessoa assim, olha, isso que você está falando é pecado, ou que você está vivendo é pecado, você não pode fazer isso. Aí o outro diz assim, eu vou viver, eu vou fazer. Pronto, você já falou, ele quer viver no pecado, você deixa. Deixa o outro pecar, ele quer. Não se pode forçar ninguém a mudar de vida. Não pode não. Se ele está feliz pecando, seja feliz você sem pecar. Nem estou dizendo que é para você se alegrar com isso, né? É uma ironia para dizer assim, já que o outro não quer, o que me resta é rezar. Como eu falei ontem, fazer muita penitência, para ver se entra no coração daquela pessoa. Aí o reino de Deus vai crescendo, porque eu estou morrendo, porque eu tenho que morrer. O santo só é santo quando ele morre. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar frutos, não. Na humilhação, quantas humilhações São Paulo passou, né? Olha, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Cristo passou por humilhações. Paulo não queria. Chegou o momento que ele entendeu que ele precisava passar também. Aí quando ele passa pelas humilhações,
O reino de Deus não cresce na vida da pessoa se ela não passar por humilhação, não. Você já foi humilhado? Eu digo humilhado mesmo, por causa de Jesus Cristo, você já foi? Então você está indo no caminho certo, não precisa ficar com depressão, não, é assim mesmo. Tem que passar. Você já foi colocado de lado? Você já passou por calúnias? Imagine, você não fez aquilo e todo mundo está dizendo que você fez. Eita, que morte! Dá vontade de, não sei, chegar lá e justificar e fazer com que todo mundo entenda. E ninguém entende, você passa, você fica na humilhação e vive ali. Você está morrendo, você está se tornando santo e o reino de Deus está crescendo dentro de você. Porque o reino de Deus não cresce na vida de uma pessoa, repito, se você não se assemelhar a Jesus Cristo. Nossa, hoje, depois de alguns anos nessa caminhada, eu já comecei a entender que não é a minha ideia que tem que prevalecer, não. É a de Jesus Cristo. Quantas vezes eu ficava discutindo, ir lá e não sei o quê, tentando provar. Tentando provar o quê? Se o outro não quer, viva. Agora deixe-me viver também, Viva a tua vida do jeito que você quer, que eu vou viver a minha do jeito que eu quero. E não é nem do jeito que eu quero, é do jeito que Jesus está querendo que eu viva. E muitas vezes a forma como Ele quer que eu viva não é o que eu quero, mas eu tenho que viver assim, desse jeito. Assim que o reino vai crescendo. Agora, quando eu fico querendo que prevaleça e fico lá e não sei o quê, tem pessoas que depois de tantos anos de vida com Deus, fica causando vergonha com a vida que tem. Aí bate aqui, quem manda sou eu, não sei o que, isso, aquela coisa toda, não sei o que, ficar provando, não sei, mas pra quê? Pra quê? E morte Jesus chegando lá e brigando, dizendo, não sei o que. Não. Meu Deus do céu, aquele Isaías 53 é um problema, não é fácil viver aquilo ali não. Levado ao matadouro como um cordeirozinho e não abriu a boca. E ele podia abrir a boca, Ele não abriu. E foi colocado entre dois malfeitores e ele não era. Que vergonha. E quando Pilatos diz assim, olha, o que é a verdade? Ele simplesmente olha e fica ali quieto olhando para Pilatos. E Pilatos fica todo incomodado, porque estava diante da verdade mesmo. Ele ficou discutindo. Verdade não se discute. É perder tempo ficar tentando discutir por uma verdade. O sol é quente. Aí o outro diz, eu não acho. Aí, o sol é quente, você não está vendo que ele é quente? Aí você está sentindo o copo, isso aqui é o raio. Só que discutir besteira. O sol é quente, você aceitando ou não, ele vai ser sempre quente. No dia que o sol parar de ser quente, ele deixa de ser sol. Ele vai ser o quê? Gelo? Não sei. Essas discussões aí que não levam a nada. Mas não é bom quando a gente chega lá e fala e depois o outro se convence, aí você diz, nossa, consegui. Aí a vaidade toma conta, o orgulho, Nossa, eu consegui, Eu consegui mudar aquela pessoa lá. Mas quando você sai de lá humilhado, depois de você ter falado tudo e o outro não compreendeu, e ainda fizeram gozação sua, aí você sai de lá calado, assim, olha, naquela humilhação. E o reino de Deus está crescendo dentro de você. Por quê? É Cristo que está aparecendo, já não é mais você, não. Porque nós queremos sempre aparecer. A única coisa que o outro não pode fazer conosco é pecar, isso não. Nos obrigar a pecar,
Aí não, isso aí não. Mas a passar pela humilhação faz parte da vida do reino que deve crescer, porque foi assim com Jesus Cristo. Uma das coisas melhores na nossa vida é quando alguém senta na mesa e você não está presente e o povo todo está falando de você. Mas não é bem, não, é falando mal. Aí você sabe. Você sabe que o pessoal lá falou tudo mal de você. Aí você passa pela pessoa e dá aquele sorriso assim, ó. Diz, Deus te abençoe. Você não vai lá discutir, para quê? Se você está certo, se você está no caminho certo, para que ficar discutindo? Mas vocês pensam que é fácil viver isso? Não é não. Até que o reino de Deus venha, aí ele vai crescendo dentro de nós, até nós chegarmos ao nosso nada. Nós temos que chegar ao nosso nada. Enquanto nós lutarmos para viver o contrário, seu tudo, não vai dar certo não. Tem que ir vivendo o seu nada. Olhe a vida dos santos, eles foram vivendo o nada. Chegaram ao nada. Para que Cristo seja o tudo. Está com disposição para viver isso? Aí na hora que Jesus está permitindo, né, que o reino de Deus aconteça dentro da pessoa, a pessoa começa a ficar cheia de coisa, aí fica depressivo, porque estão falando mal de mim, porque me injustiçaram, aí eu fico para baixo, eu fico com DP, aí eu fico, não, meu filho, agora que está o reino de Deus crescendo dentro de você, agora que você está se tornando santo, agora que você está se assemelhando a Jesus Cristo, você está assim, desse jeito. Na verdade, nós deveríamos ficar com depressão diante de tantos elogios, viu? Aí a gente deveria ficar depressivo. Ai, meu Deus, porque essa depressão é muito elogio para mim, eu não estou aguentando mais. Era para ser assim. Porque foi assim que Jesus viveu. E ele disse que nós deveríamos passar por isso. Então ele fala que é assim que nós devemos viver e nós queremos viver o contrário. O que eu estou falando aqui nem todo mundo entende, não. É só depois de muitos anos que você para, assim, você diz assim, é Cristo que tem que viver, porque, olha, não dá não. Eu querer viver, não é Ele que tem que viver. É depois de alguns anos. Para alguns é mais rápido, né? Tem pessoas que chegam a esse grau assim rápido. Mas foi o tempo para ele. Tem outros que demora. Por isso que tem que ter essa paciência com o outro e não ficar com muita discussão. E é a vida com Deus, né? E de vez em quando Deus vai dizendo assim, olha, agora deixa isso. Senhor, mas isso aqui é... Ele não discute, né? Ele diz assim, olha, deixa isso. Aí nós discutimos com ele, né? Senhor, ele que se cala, ele já falou, ele só fala uma vez. Olha, meu filho, você não está vendo que essa roupa aí não combina mais com você? Não, acabou, ele já falou. É a pessoa que tem que ver. Ele não vai discutir mais. Ele só diz. Olha, você não percebe que você está comendo demais? Você come. Aí você está levando uma vida com Deus e tudo, mas come. Aí Deus diz assim, olha, já está na hora de você comer menos, né? Aí a pessoa fica discutindo. Ele diz, não, acabou, ele já falou. Se você quer comer, coma. E aqui não é questão de comer para virar uma baleia que ele está falando. Porque, né, Jesus não está dizendo assim, coma menos, senão você vai virar uma baleia. Não, ele está dizendo, coma menos, porque se você comer demais e come desse jeito, isso é gula, isso é pecado. Chama-se até pecado capital, porque está na cabeça e ele atrai outros pecados. Você pode até se matar um dia com isso aí.
Mas Jesus não está preocupado de quem come e vira baleia, não. Tem baleias santas também. Tem cada baleona aí, gente, que leva uma vida de santidade. Ela come até pouco, mas não sei, é um organismo que não coopera, né? O pessoal está pensando que santidade é não virar baleia, né? Aí estão tudo lutando para não virar baleia. Não, as baleias também merecem o reino do céu também, viu? Elas também vão chegar lá. Você está deixando esse Cristo crescer dentro de você, e à medida que você vai virando santo. É assim. Isso custa caro. As pessoas querem que o reino de Deus cresça dentro dela. Elas querem ser santas, mas não querem ser crucificadas. Tem que ser crucificado. Ninguém vai chegar lá sem a crucificação, não. Se você ainda não chegou, peça. Não, mas Senhor, tem que ressuscitar. Você já foi crucificado? E quando você foi crucificado, você disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito? Ou você disse assim: tira isso de mim que eu não estou aguentando mais? Aí entrou aquele vitimismo, né? Ai, olha, tá vendo? Tadinho de mim, estou crucificado. Ó, vocês sabiam que tem pessoas que a gente tem que deixar elas serem crucificadas, viu? Tem que deixar, hein? Não fica com vitimismo com elas, não, porque precisam. A crucificação daquela pessoa é necessária para ela se salvar. Sabe aquelas pessoas que chegam num patamar assim tão alto que elas se sentem as deusas e os deuses do Olimpo? Chega lá, tá naquele grau e tudo, ó. Aí Deus vai lá e coloca cá embaixo. Aí a pessoa começa a espernear, aí começa o vitimismo, né? Não, vai lá e bate nas costas e diz assim: é por aí mesmo. Vai em frente. Vai com Deus. Vai em frente, é por aí mesmo. Você não sabe que quando você estava lá em cima, você estava numa vida que você poderia se perder? Aí Deus agora te colocou cá embaixo. Agora você vai ser santa. Agora você está no caminho da santidade. Quer vir comigo? Quero. Aí você pega a sua e ela pega a dela. Aí vamos dois caminhando assim, um do lado do outro, batendo papo, né? Nossa, a sua está pesada? Não. A minha tá. Mas não dá para ajudar, né? Cada um carrega a sua, né? Ai, tá ficando pesada, tá? Então, vai. Tá faltando pouco para chegar lá no Calvário. Olha, tá vendo lá em cima aquele morro lá? É para lá que nós estamos caminhando. Ah, mas não estou aguentando não. Olha, vamos, meu filho, ele carregou a dele, porque você não pode carregar a sua. Ok, vamos deixar esse reino, né? Eu estou dizendo para vocês que essa vida com Deus, essa vida de oração, ela vai nos levando à semelhança com Jesus Cristo. Aí o reino de Deus vai crescendo dentro de nós. E nós só vamos nos tornando como Cristo quando cospe na cara, quando coloca você de lado, quando você é caluniado, quando depois de você ter feito tantas coisas as pessoas te desprezam e nem reconhecem o que você fez. É assim. Até ser crucificado, tem que morrer, tem que desaparecer, as pessoas têm que te esquecer.
Quando a pessoa está sendo muito lembrada, aí Deus faz com que as pessoas o esqueçam. É assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.